dia. Bom dia. Hoje é uma data maravilhosa para nos reunirmos aqui na casa de Meimei, que fora tão amiga do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, 2 de abril. Quantos anos estaria fazendo Chico hoje, se estaria entre nós? 113 anos. Então a gente tem hoje a grata satisfação de poder homenageá-lo. Naturalmente, com o espírito da estirpe evolutiva de Chico Xavier, nada precisa de homenagens, mas nós nos sentimos aí até na obrigação moral de relembrar seus feitos. Chico Xavier, um amigo de Jesus. Interessante que Chico Xavier, antes daquele 2 de abril, ele, Chico, teve uma reunião no plano espiritual. Assim como nós, antes de reencarnarmos, trouxemos um programa reencarnatório, Chico também trouxe. E antes, houve uma reunião dos espíritos bem evoluídos, os mentores, para deliberar se ele poderia ou não visitar o seu lar terreno antes de adentrar a carne. E nessa reunião destaca-se a presença da Rainha Santa Isabel de Aragão, aquela que dizia: Deus deu-me o trono para eu fazer a caridade, mas não apenas ela dizia, mas como o nosso amado Chico, ela também fazia. Tanto é que ela saía e escondia debaixo do seu vestido para que o rei Diniz não visse. E então começou aquele zum, né, aquela fofoquinha na corte, de que ela estaria levando pães e moedas aos necessitados. Então, certa feita, ele interpelou-a na frente do castelo e falou: erga o vestido, vamos ver o que leva aí. E num fenômeno que nós espíritas conhecemos como materialização, aqueles pães se transformaram em rosa. Diz que tem um quadro muito bonito lá que representa isso. Então lá estavam reunidos para deliberar se Chico poderia ou não visitar o seu lar terreno. E foi deliberado que sim. Seguido de mentores da vida maior, ele foi visitar aquela que seria a sua futura mãe. E eu peço licença para descrever o que Chico Xavier disse desse dia tão especial que antecedeu sua reencarnação. O ribeiro que separava o povoado em 2 regiões distintas. Do lado norte que vínhamos estava a indústria nascente de tecidos de algodão. E para cá do ribeiro, os casarios de ciene escassos, que pareciam, as casas pareciam grandes pombais caiados. Entrei, e quando eu entrei, deparei-me com uma rua que existe lá até hoje, que termina com uma igreja erguida, lá em Pedro Leopoldo. Essa igreja era erguida em homenagem a Maria de Nazaré, é uma igreja, então, Maria de Nazaré. Quando, disse ele, em espírito, estacou diante de uma casa bem humilde, e lá na frente estavam várias senhoras conversando, e o Chico então observa, quando um espírito ao seu lado diz que essa seria a sua futura mãe. Antigamente era comum ficar à frente da casa conversando. Hoje, por vários motivos, a gente entra correndo. É a pressa, é a correria, é a tecnologia nos chamando a acessar as redes sociais, é o medo da violência, mas antigamente era comum ficar em frente à residência conversando. Agora, ele vai relatar como era sua mãe. Era morena, de baixa estatura, vestia uma roupa muito simples, humilde, com um sorriso no rosto que enunciava simplicidade e resignação. Os cabelos trançados de modo gracioso na cabeça. Despediu-se das senhoras e adentrou. E um dos benfeitores disse: essa é Maria, tutelada de João de Deus. Em várias existências, ela brilhou no mundo pela cultura, e em várias delas ela se dedicou a casas de fé.
No entanto, no fim do século passado, leia-se para nós retrasado, né? Pediu a tarefa da maternidade como sendo a primordial. E ela rogou um ambiente de extrema carência. Talvez nós tenhamos reencarnado num ambiente desse, a gente fica pensando, né? Porque tantos têm uma vida aí bem melhor na parte material. Só que ela pediu essa existência para a purificação mais rápida. Tem agora, disse Chico, a idade de 26 anos da existência física, um marido operário numa fábrica de tecidos. Já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha recentemente. Então, o Chico disse que uma simpatia uniu aquela mulher. E nós, quando estávamos elaborando essa palestra, tomamos contato com o material que saiu nas redes sociais de Flávio Mussa Tavares. Flávio Mussa Tavares é filho de Clóvis Tavares, já no plano espiritual. Clóvis Tavares, o professor Clóvis, amicíssimo de Chico Xavier. Ele tinha um relato com a letra do Chico de quem fora ela, a sua mãe, na outra existência. E é uma conhecida nossa, pelo menos dos espíritas que leem, né? Quem que não leu o livro Há 2000 anos, quem que não sabe a história de Públio Lentulus, o mentor de Chico, de Lívia. E Lívia queria morrer pelo Cristo, e ela pede para quem? Para a escrava Ana, para trocar de roupa. Quem era Ana? Ana era a mãe de Chico Xavier. Olha, depois de tanto tempo a gente fica com essa notícia. E ele conta do que ele sentiu como espírito quando ele viu aquela mulher. Uma simpatia enorme me ligava a ela. É como se fosse uma amiga do passado, uma alma muito querida que eu estivera separado, não sei precisar por quanto tempo. E naquela emoção forte, ele se aproxima da mãe e a abraça. E nesse instante ela sente e vai para a mesa. E quando ela chega naquela mesa para orar, ela ora sem saber a visita que ela estava, como se por intuição, agradecendo a Deus pela visita que ela recebia. E começa a chorar. Imaginemos um abraço espiritual de Francisco. E nesse instante chega o pai do Chico e pergunta para ela o que houve, Maria, afinal de contas está chorando? E ela diz, eu mesma não sei, de repente uma emoção tomou conta de mim. E então ele foi lá para dentro, envolvidos com os barburinhos, as crianças, né, dos outros filhos, e Chico passou a andar naquele lar, percebendo que o aguardava, que seria uma extrema pobreza, um lar numeroso. Em retorno à vida espiritual, então a parte espiritual ali naquela visita, ele agradeceu essa oportunidade dessa visita, sabedor do seu programa reencarnatório. E depois foi justamente em 2 de abril de 1910 que ele ligou-se definitivamente a Maria João de Deus, sabendo que traria aí uma observância em severas disciplinas. E tem uma história contada sobre o dia 2, que é justamente o dia de hoje, 2 de abril. Nós sabemos que a natureza, ela responde ao nosso estado. Então, se a gente está em casa, de repente está triste, está depressivo, o que acontece com as nossas plantas? Acabam murchando e até morrendo. O nosso cachorrinho parece que entra junto naquela tristeza, né? O nosso animalzinho de estimação, naquela sintonia. Mas também no dia 2 de abril há relatos de transuentes, há relatos da São Maria e há relatos também da Dona Ana Preta. Mas nós vamos pegar aqui um relato que Chico Xavier fez, está lá, para Caio Ramaciotti. Na estrada que cortava os terrenos da Fazenda Modelo que depois lá em Pedro Leopoldo Chico iria trabalhar.
Um pouco além dos arranques de bambu, havia a ponte do Ribeirão do Matuto. Uns 50 metros mais ou menos dessa ponte, sempre descendo em direção à estrada de ferro, o ribeirão contornava uma grande várzea. E nessa várzea crescia capins provisórios, capim gordura, uns poucos juncos, engazeiros e lírios. Lírios de cálice muito branco e perfumado. No livro do nosso amigo John Harley, lá de Pedro Leopoldo, O Voo da Garça, ele vai contar essa história. Então, essa história é narrada por um velho do caminho, por Satomásia e por Dona Ana Preta. Mas Satomásia era que contava melhor uma história. E disse Satomásia que no fim do mês de março de 1910, começou a aparecer naquela várzea garças, as quais elas iam se misturando com aqueles lírios. Então, quando olhava, estava aquele branquinho. E ela diz, tinha um branco que se movia, que eram as garças, e um branco que não saía do lugar, que eram os lírios. E foi naquela manhã desse dia, 2 de abril de 1910, que o branco dos lírios e das garças cobriu toda a várzea. Naquela manhã, bem cedo, as garças embranqueceram vários trechos do céu azul, sobrevoaram Pedro Leopoldo. E conta ela que, a fazer essa sobrevoada, elas então levaram o perfume dos lírios, que sentiu-se em toda Pedro Leopoldo, e que a visão era maravilhosa, porque os raios do sol batiam nas garças, dando aquele espetáculo da natureza, a ponto dela dizer, eu já vi mais de 30.000 dias, mas esse foi o dia mais maravilhoso de toda a minha vida. Então, no dia 2 de abril de 1910, houve esse espetáculo. E à tarde, as garças voltaram a sobrevoar Pedro Leopoldo e a levar o perfume dos lírios. E quando caiu, então, o sol, veio à noite, aqueles que olharam através da janela pareciam um vidro de cristal, e as estrelas, disse ela, pareciam que estavam mais próximas, como se o céu estivesse mais próximo da terra. E é interessante quando a gente vê esses relatos do perfume, porque por várias vezes, quando o Chico psicografava, aparecia, claro, uma Sheila trazendo ali o perfume das rosas, então vinha aquele odor, mas também, por várias vezes, sentia-se o perfume dos lírios. Falar de Chico Xavier, está aqui, ó, Voo da Garça. John Harley é quem coordena hoje o Centro Espírita lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Quem já não ouviu falar de Chico, então falar da sua biografia nem é tão necessário, não é? 2 de abril de 1910, essa pequenininha cidade que nós relatamos agora de Pedro Leopoldo, em Minas, filho de João Cândido e Dona Maria João de Deus, desencarnou em 30 de junho de 2002 em outra cidadezinha mineira, Uberaba, aos 92 anos. A infância de Chico, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria ter a mediunidade do Chico, né? O homem-luz, mas ninguém sabe, só ele, Jesus, o que ele passou. Falece a sua mãe em 29 de setembro de 1915, então ele pequenininho, 4 para 5 aninhos, já fica um órfão. E o que aconteceu com os filhos? O pai, sem condições, esparramou os filhos e cada um foi morar com uma família. E o Chico, então, foi morar com a sua madrinha. Nessa orfandade, muitas vezes com a sua mediunidade, quando ele estava triste, quando tinha alguma eventualidade, ele corria para o pátio e lá estava a sua mãe. E ele conversava com o espírito da sua mãe. E ele foi entregue então à sua madrinha, Dona Ritinha, que dizem os espíritos que Deus a tenha dado tantos sofrimentos que ela causou no Chico. Sofrimentos morais, humilhações, mas não só isso. Ela também, além das surras, furava o abdômen dele com um garfo.
Então o Chico várias vezes estava com o abdômen entumecido, dadas essas garfadas. Então era a maldade de Dona Ritinha, que ela tinha um sobrinho que se machucou e certa feita ela disse assim: então, Chico, você de castigo, toda sexta-feira vai lamber a ferida do menino. E o Chico, na sua humildade, e realmente o menino melhorou, porque Chico era dotado da mediunidade curadora, que é através ali da saliva, ali do magnetismo, acabou que o menino melhorou. Estudou na escola São José até a 4ª série e se chamava à época Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Ele muito angustiado com aquilo, com aquelas surras, com aquelas humilhações, quando a mãe do Chico aparece. Isso aqui é das cenas do filme, quem não assistiu assista, né? Aparece para ele e fala para ele: calma, Chico, Jesus vai mandar um anjo bom para cuidar de ti. E realmente, seu João resolve casar. Casa-se com Dona Cidália. Dona Cidália, nós não temos ideia do espírito evoluidíssimo que é Dona Cidália. Dona Cidália diz ao seu João: eu me caso contigo, porém tu terás que reunir todos os teus filhos. E assim se deu. Todos chegaram um a um e o último foi Chico. E quando Chico chega, aquela época, as mulheres, né, como falei, costumavam conversar. Hoje em dia a gente troca um zap, não é? Estavam na sala tomando café com a Dona Cidália. Ele chega com aquele camisolão, né, tímido, e a Dona Cidália percebe que a barriga está inchada. Para não colocá-lo ali numa situação constrangedora, ela leva o Chico para o quarto, ergue aquela camisola, aquele pijama, e se depara com aquela cena, né? Tudo infeccionado, dado as garfadas, e promete para o Chico: aqui você será bem tratado, com carinho, com amor. Mas Chico, não fica comentando essas coisas que você ouve, que você vê, que nem todos compreendem. Então a nova madrasta de Chico era o anjo bom que a mãe tinha prometido. Há uns 10 anos, para não causar mais, 10 anos, né? Para não causar mais problemas entre o Chico e o pai, a mãe dá uma notícia que ele ficaria triste, que ela não apareceria por um tempo. Ela voltaria a aparecer a Chico somente em 1927. Chico termina o curso primário aqui e olha só que interessante, ele trabalhava desde pequenininho, dada ali a situação da casa, ele precisava vender verduras, mas um pároco da cidade, para ver que a mediunidade está em todos os locais, Chico estava dando tanto trabalho com a sua mediunidade que orientaram interná-lo no Hospital Psiquiátrico em Belo Horizonte. Não foram o pároco que disse para o seu João arrumar um emprego para ele. E assim se deu. Quando ele começa a trabalhar na venda, depois também ele trabalhou na fábrica, mas enfim, quando ele começa a trabalhar, ele, de certa forma, ficou ocupado durante o dia, mas à noite, Chico Xavier continuava caminhando dentro de casa e falando com os espíritos. O que acontece? Em 1927, a irmã do Chico é cometida de um doloroso processo obsessivo, que hoje nós entendemos. Ela foi para tudo que é médico, sem êxito no tratamento. José Perácio e Dona Carmen, que não moravam em Pedro Leopoldo, se deslocaram até lá e fizeram uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, na casa do Chico. E aí ela recebe uma mensagem, a Dona Carmen, psicografada para o Chico, onde a mãe do Chico finalmente volta em 1927, falando para ele, para ele olhar os livros que estavam ali à frente, e que ele estudasse muito, porque ele, através daquilo ali, cumpriria a sua missão, e que assim eles poderiam ficar mais unidos, e que aos poucos a sua missão iria se desenrolando. Em 1907,
ele teve a sua primeira psicografia. Interessante, Chico contava 17 anos. E diz ele que as 17 folhas que ele recebeu é como se fosse cada folha um ano da sua existência. Mas ele continuava com os hábitos católicos. Então, quando ele saía do centro, ele chegava em casa, ele se, não dá para ver porque está de dia, né? Mas aqui ele se ajoelhava e orava. E passados aí, uns 2, 3 dias depois da sua primeira psicografia, ele vai para casa com seus hábitos católicos, ajoelha-se, quando o quarto fica totalmente iluminado, nimbado de luz, e ele vê uma silhueta de uma senhora, e isso se deu numa luz meio violácea, meio roxo. E ela diz, essa senhora: Francisco, eu venho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu venho lhe solicitar auxílio para os nossos irmãos pobres. Senhora, quem sois? Você não lembra de mim agora? Eu sou Isabel de Aragão. Olha só o esquecimento do passado que nós falamos aqui um tempo atrás, que a doutrina espírita nos traz esse véu do esquecimento para todos nós. Inclusive Chico, que havia tido aquela reunião onde Isabel estava presente, agora ele não consegue reconhecer a Isabel. Senhora, como vou auxiliar? Eu preciso que tu distribua pães aos necessitados. Senhora, sou pobre, não tenho pães, nem para mim. Que auxílio poderei prestar? E aí ela diz: chegará um tempo que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes. E trabalhando por Jesus, da ela uma orientação que o Chico seguiu fielmente na sua existência profícua, mas que serve para nós. Não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Os mensageiros vão providenciar recursos para que tenha essa obra, né? Confiemos na bondade do Senhor. E ela se afasta e Chico não vai distribuir os pães. Talvez a gente se identifique. O Marcelo vem aqui, fala das atividades e a gente pensa: não, eu não tenho recurso para ajudar, né? O lar é aqui pertinho, né? Ou a casa, não tenho tempo para fazer o curso, né? Chico, eu não tenho recurso. Mas passado mais ou menos uns 15 dias, novamente Chico vem, ajoelha-se e o quarto nimba de luz. Desta feita ele vê a silhueta de um homem que diz: foi no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão. Foi ela, Chico, que o visitou uns dias atrás, a esposa do rei de Portugal, Dom Diniz. Ela, agora nós vamos ter contato com esse espírito elevadíssimo. Quem foi a Rainha Santa? Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a conhecida Península da Europa. Voltou ao plano espiritual no dia do aniversário do meu marido, 4 de julho. Só que a data, 1336. Desde então, ela não reencarnou. Desde então, é ela que protege todas as obras de caridade e educação da Espanha e Portugal. Foi ela que o visitou, Chico, e pediu essa tarefa. Então ela estava ali assessorando a tarefa do Chico que viria. Mas imaginemos nós, ela não reencarnou, e espírito é curioso, vai procurar, né? E eu procurei, isso que ainda tem que ter confirmação, né? Alguns autores dizem que ela seja aquela conhecida nossa do livro Nosso Lar, a Veneranda. Mas ainda precisamos confirmação, né? Mas desde 1336 ela não reencarna. Isabel disse que não vai faltar recursos.
Confie, Chico, confie, Chico. Talvez esteja falando para nós hoje, confie, confie. E assim se deu. Ele no próximo sábado pegou a sua irmã Luísa, uma cestinha e parco, 8 pães. E foi para baixo de uma ponte que existe até hoje, lá em Pedro Leopoldo, distribuir os pães. Pensemos nós, Chico pobre, vai lá, faz esse trabalho que seria um marco do trabalho caritativo na parte material de Chico Xavier, que estende-se hoje no mundo afora, que nós temos aqui em Londrina, lá dentro da Casa do Caminho, um centro de Chico Xavier. Quantas casas de sopa em Rolândia nós temos na Casa da Prece, Chico Xavier. Quantas casas, quantos trabalhos de distribuição se deram início com o início que Chico teve lá em Pedro Leopoldo. E assim começa esse grande trabalho de beneficência do Chico Xavier. Mas o trabalho começou a crescer na parte mediúnica e entusiasmados falaram que ele deveria fundar um centro. E como o José Parácio e a Dona Carmen moravam longe, então o irmão do Chico foi o presidente do Centro Espírita e ele o secretário do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje. Quem conhece Pedro Leopoldo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os demais, vamos apresentar. Quem entrou aqui sente a energia desses móveis que são os mesmos da época que ali Chico trabalhava. Essas fotos nós tiramos porque nós programamos uma viagem de família, eu, Luciana e meus 2 filhos, para Ouro Preto, Pedro Leopoldo, mas nem passou na cabeça. E a gente programou chegar lá naquele local que deu aquele acidente, Capitólio, mas isso há anos atrás, acho que foi 2018. Então nós vamos a Ouro Preto, vamos passar em Capitólio. Eu, muito dentro da caixinha, fiz o roteiro assim, a tal hora isso, tal hora para, tal hora dorme e tal hora chega em Capitólio. Chegamos lá para pegar lanche, minha menina esqueceu o biquíni. Pensa numa mãe brava. Falei, não é possível, mas eu fiquei mesmo descontrolada. Eu fui pro carro xingando todo mundo. Aí o meu marido ficou nervoso, falou, o que eu vou fazer para acalmar essa mulher? E aí ele teve a ideia, com certeza, a intuição, né? Vamos a Pedro Leopoldo, vamos ver a distância, e lá paramos nós e deu tempo ainda de tomar um passe. Lá, se não me engano, onde foi o quarto do Chico, a primeira casa do Chico, ela foi destruída por um vendaval. Então aqui no fundo do centro, né, foi feita uma réplica. Lá também tem um memorial, tipo um museu, onde a gente pode encontrar, inclusive eu tirei uma foto de uma flor materializada pelos amigos espirituais. Aqui também, quando ele recebe a mensagem, né, da Dona Carmen, que ela vê uma chuva de livros e títulos que não teria pretensão nenhuma de escrever. Olha só, a tarefa vai sendo demonstrada ao longo do caminho. Mas dia 18 de abril, uma data importantíssima para nós espíritas, o surgimento do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, só que 18 de abril de 1931, o anjo bom chama Chico. E mais uma vez aquela noite escura da alma que nós também passamos certamente, aquele dia triste em que a Dona Cidália acamada chama e fala, Chico, eu estou doente e eu vou partir. E realmente a Dona Cidália parte no dia, desencarna no dia 19. Chico, muito triste. Naquela época os velórios eram feitos em casa, então estava ali na sala. A casa muito pobre, não tinha fogo, ele olha para o telhado e com a sua mediunidade ele vê. Ele vê uma estrada, ele vê uma escada, como que ligando o céu à terra ali no caixão. E ele vê seres, se nós fôssemos outra religião, eu ia falar anjo, né? Mas a gente não fala, a gente fala seres iluminados que ele não conseguia descrever. Ele disse que eram bolas de luz descendo. Imaginemos a evolução da Dona Cidália. E essas bolas ele contou, eram em número de 12. E elas se aproximaram do caixão, transformaram-se em entidades diáfanas, para quem não é espírito, entidades de luz.
E chegaram próximo e beijaram a dona Cidália. E quando o 12º deu o beijo, ela sentou. E o Chico vendo tudo com a sua mediunidade, logicamente, que ela sentou em espírito porque o corpo estava ali, né, imóvel no caixão. E aí ela vê ali o Chico orando, o Chico triste. E aqueles espíritos novamente beijam a dona Cidália. Quando o último beija ela, também se transforma num desses seres. E quando ela vai partir com essa caravana iluminada, ela dá aquele adeuzinho que ele disse que foi o pior da vida dele. Ninguém quer se despedir da mãe, ou da segunda mãe, ou do ente amado. Então ela vira-se para o Chico e diz: o nosso Senhor Jesus deliberou que outro anjo bom viesse para ficar contigo. Só que desta feita, Chico, este anjo ficará até o final da sua existência. Falava ela do seu mentor Emmanuel, que já estava com ele, só ele não via. Nesse livro, Emmanuel, de Emmanuel, é corrigido aqui um engano que a gente faz. A gente acha que o primeiro contato que o Chico teve com o Emmanuel foi naquela cachoeira. Emmanuel, claro que já estava acompanhando, mas a visão mesmo do Chico está relatado nesse livro. Deu-se numa reunião mediúnica, quando ele já escrevia o Parnaso, ele vê uma cruz, um espectro de cruz, o rosto de um homem totalmente iluminado, que pede para ele descansar um pouco mais, porque logo ele teria aí o desdobrar da sua tarefa. Logo mais, agora sim, essa daqui, vocês foram, eu não fui, o pessoal falou que estava interditado. Depois o médium, o Orlando Noronha, postou umas fotos nesse lugar. Eu falei, olha só, ele foi, deu uma inveja branca dele, mas talvez na época estivesse interditado. Foi aqui que Emmanuel se aproxima e disse que ele estava disposto mesmo a trabalhar pelo Senhor Jesus, então ele teria que ter disciplina. Parece que isso soa hoje aos nossos ouvidos. E diz ele que desde 1933, então, Emmanuel produzindo pelo seu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. Quando questionado por alguns irmãos, sempre tem aqueles curiosos, isso e aquilo, Emmanuel sempre respondia com muita afabilidade. E ele conta também que Emmanuel era aquele protetor que, quando ele, nas circunstâncias, os testemunhos que exigiam, ele se aproximava naquelas horas bem difíceis e levava Chico às eras mortas, ao passado, para explicar o porquê desses espinhos pelo caminho. Então, Chico, o Emmanuel para o Chico era assim, o anjo bom de que Dona Cidália estava falando. Falar na polivalência da obra de Chico é impossível em poucos minutos, porque a obra literária de Chico já avança mais de 500 livros. Acho que eu deixei no carro, eu ia trazer um livro. E a gente pergunta, mas como? Se o Chico Xavier diz que era 400 e pouco, depois eu explico. Mais de 500. Olha que interessante, o primeiro Parnaso, mais de 56 poetas, né, desencarnados, e na época Humberto de Campos reconhece ali naquelas letras que eram aqueles poetas mesmo, ele não era espírita, e ele reconhece o valor. E quando ele conhece o Chico, ele fala, olha, um menino, né, um menino. E aí passa a obra do Chico a ser reveladora como essa, quando o espírito André Luiz se aproxima, o Chico Xavier, esse repórter do além. Chico estava no quarto e, curioso como nós, pergunta para o espírito, como que é seu nome? Ele não queria dizer, porque era um médico conhecido, um sanitarista do Rio de Janeiro. Então ele olha para o irmão do Chico, e o irmão do Chico, dormindo, ele pergunta, qual é o nome do seu irmão? André Luiz. Pois bem, então aí está o nosso André Luiz, né? André Luiz, irmão do Chico, ele, quando ficou idoso, agora alguns anos atrás, ficou quase sem assistência. E foi o nosso irmão Luciano, que esteve aqui nessa casa, que prestou assistência a ele nas suas decisões. Eu gosto que fala, né? Porque
de divulgar, mas ele prestou assistência a esse André Luiz, a quem nós devemos o nome do André Luiz. Mas interessante que o Chico sofreu muita perseguição, né? Olha, falar de hospital no mundo espiritual, de cidade. E certa feita, a dona Nair, que era amiga do Chico desde a infância, pergunta para o Chico: ô Chico, você é médium? Mas médium várias pessoas são. E se um índio lá do Xingu, não poderia ele receber o nosso lar, por exemplo? E conta ela, dona Nair, que quando ela olha para o Chico, há um fenômeno de transfiguração. Ela é Emmanuel, ela que respondia e disse firme: não. Faltaria a ele o intelecto e a moral, que o Chico estava desenvolvidíssimo. E assim nós vamos tomando contato com livros, né, Mãos Unidas, esses livros de bolso, livro de respostas, os romances. A gente tem tanto romance, às vezes esquece aí dessa obra maravilhosa que ele deixou há 2000 anos, agora contando aí a reencarnação do Emmanuel, né? Mas o que o Chico mais gostava era Paulo e Estevão, não só ele, mas Dona Ivone do Amaral Pereira também. Aqui, né, não sei se vocês visitaram lá na Fazenda Modelo, é bem baixinho lá, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma outra foto. Aqui não é para olhar, não, vou para olhar lá no fundo, ó, naquele árvore lá em cima é o centro, e embaixo ali é onde foi recebida essa obra, Paulo e Estevão. E o que aconteceu? Muitos fenômenos. Era como se elas se desenrolassem e Chico via os acontecimentos de 2000 anos atrás, quando o Dr. Saulo ia para perseguir, né? E quando ele cai do cavalo, Chico para de escrever para enxugar as lágrimas, cai de joelho e agradece aquela oportunidade de poder ver as cenas. Muito bem cuidada, Fazenda Modelo, pelo John Harley, e também o Ministério da Agricultura, aqui a foto no poço e lá a foto atual. E o interessante é que quando ele começou a psicografar, Chico pobre, então ele pediu autorização para utilizar ali a máquina de escrever. O que ele fazia? Ele não tinha dinheiro para comprar o papel, então ele pegava o lápis, a borracha, aqueles antigos papéis que a gente embrulhava pão, ia lá, escrevia, ia, datilografava, apagava, ia lá e escrevia de novo. Pensa, ele trabalhava até às 17 horas. A esposa do seu Joviano disse para ele: Chico, ó, eu empresto, mas ó, 7h30 no trabalho. Então ele fazia isso até 1, 2 e às vezes até 3 horas da manhã, todos os dias, por vários meses ininterruptos, 8, 9 meses, se não me engano. Para quê? Para a gente deixar a obra empoeirada, não ler, não estudar, todo aquele sacrifício, né? E ela dava um lanchinho, ele começava lá pelas 17h15, e no primeiro dia ele viu na porta um saco. Daí ele perguntou para a Emmanuel, o saco ali o tempo inteiro, ele psicografando. O saco terminou a psicografia, foi para o brejo. No outro dia, o saco estava ali no mesmo horário. Olha a disciplina do saco, a gente chega atrasado, né? E que interessante que a gente fica com inveja do saco, porque quem não gostaria de estar ali captando aquela luz toda que se desenrolou naquela sala? Dona Ivone do Amaral Pereira, ela explica por que dessa captação do Chico, no auge das suas forças físicas, era novo ainda, mediunidade ali, em sintonia total com o seu mentor, Emmanuel, que era capaz então de desenrolar aqueles fatos. E por que ele tinha essa sintonia tão elevada? Dedicação, renúncia, sacrifício, amor, desinteresse total, fé. E aí deixou para nós essas obras todas, e mais ainda essa obra que nós nos referimos. 8 meses, tá? Aqui na minha colinha, 8 meses, todos os dias psicografando Paulo e Estevão. Nasce então, no 2 de abril, realmente o amigo de Jesus. As obras histórico-geográfico
Quem quer saber como surgiu o planeta Terra? Jesus lá como co-criador. Ou então, quem quer saber agora por outro espírito, Humberto de Campos, olha que interessante. Humberto de Campos vem trazer a missão do nosso país. E Humberto de Campos, lembrem, ele não era espírita. E que quando Emmanuel coordenou toda a obra do Chico, então ele aproximava os espíritos. Foi ele que levou o André Luiz e assim por diante. Mas quando chegou a hora de Chico trabalhar com Humberto de Campos, Emmanuel disse: não, eu não vou trazê-lo. Você venha, Chico, comigo. E foram. E Chico vai a altas esferas espirituais, onde lá estava Humberto de Campos. E quando ele vira e vê o Chico, com o qual ele ia trabalhar, ele diz: o menino do Parnaso. Quem conta isso é nosso amigo Oceano, que é historiador, pesquisador. Outras obras, ó, Jesus no Lar. Quem gosta de fazer o Evangelho no Lar, fazer palestras, aulas em desfile, reportagens dela em túmulo, obras em que agora Humberto de Campos, como repórter, vai trazer aí histórias de Pedro, de Napoleão, de Marilyn Monroe, né, através dessas várias obras. Obra de literatura científica, infantil, evangélica, universitária, humorística, que fez o nosso amigo Geraldo Lemos Neto comprar esta casa em Pedro Leopoldo, que é a última casinha que Chico morou. Eu fui lá na janela, fiz uma coletânea, tem o quartinho dele também, e ergueu um memorial. Deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui, para olhar aqui, ó. Aqui. Geraldo é um dos únicos no Brasil, ele talvez mais um, mas ele tem todas as obras de Francisco Cândido Xavier. E Geraldinho, então, um dia ele sonha com o Chico, e o Chico diz a ele: procure fulana de tal, a da Fazenda Modelo, ligada à família Joviano. Ele, como nós, acordou no outro dia: não vou procurar nada, né? É um sonho. Passou-se um tempo, e o Geraldinho encontra um homem no shopping, vão almoçar juntos, e o homem fala nessa senhora. E ele lembra do sonho: você conhece? Não, eu tive um recado, assim, assim. E então você vai. E promoveu o encontro. Para resumir, ela levou ele num armário, abriu a parte de cima, antigamente aqueles malheiros, né? Lotado de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Era para isso que o Chico apareceu para ele, para que ele compilasse. Por isso que alguns espíritas falam 400 e poucas obras. O último dado que eu tinha estava em 524. E o livro, acho que está lá no carro, Deus Conosco, Emmanuel, né? Acho que está no, não sei se tem aqui na biblioteca, grosso assim. Ele é de Chico pelo Espírito Emmanuel pós-morte, mas como se Chico não está aqui? Então agora está explicado. Foram psicografias feitas lá na Fazenda Modelo. Então, antes do Evangelho, que às vezes era feito 1 ou 2 vezes na semana, não era certo, o Chico psicografava. E às vezes ele psicografava antes e às vezes vinha a mensagem depois do Evangelho. Tudo isso foi reunido nessa obra, que tem aí quase 600 páginas, e assim vieram outras obras. Aquilo ali é moderno, você coloca ali a mão, né? Você clica, vem ali uma foto do Chico. Ou se você quer ver lá ele, o YouTube lá, ele na Hebe, ou se você quer ver uma psicografia do Chico, então você tem condições. Isso rendeu aí a obra dele, né? As telinhas do cinema, baseado na obra dele, como também na televisão, novelas. Logicamente sempre tem um desvio na parte doutrinária, mas a base é das obras do Chico, o que fez com que ele fosse homenageado, né, e eleito em 2000 como Mineiro do século XX pela Rede Globo, e em 2012 o maior brasileiro de todos os tempos. Não dá para falar da obra do Chico em Uberaba, mas quando ele vai para Uberaba, ele tinha uma parceria com o Valdo Vieira. Foram 17 livros. Interessante que às vezes um escrevia o capítulo para, o outro ímpar. Ele juntava tudo, aquela sequência, que é isso, né?
senão ali a espiritualidade trabalhando. E mudou um pouquinho o foco do Chico quando ele foi para lá. Ele começa a falar com os jovens. Então ele vai falar de tecnologia, ele vai falar de drogas, de sexo, ele vai para a televisão em 1970. A maior audiência da TV, diz o Oceano Vieira de Mello, que se tornou espírita através desse programa do Pinga Fogo. E se não fosse esse nosso irmão querido, as gerações futuras não teriam acesso, porque ele foi lá na televisão e pegou aqueles rolos que a gente não entende nada, né? E ele transformou isso, tanto que hoje a gente acessa gratuitamente pelo YouTube. Aqui, você conheceu ela lá, Siné? Como num acaso, nós chegamos lá sem programar nada e ela estava lá, presidente do Centro Espírita. Hoje, o São Luís Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. Quem conhece? Não? É a série. Quem assistiu o filme? Mães de Chico. Confesso que vocês choraram com o Telzinho. Quem não chorou? Choraram. Ela é a mãe do Tel, hoje presidente do centro. Claro que a época, né, como relata o filme, ela não era espírita e ela foi procurar o auxílio do Chico. No filme nós temos uma atriz. Anos depois, o médium Orlando, que esteve aqui em Londrina, foi fazer um trabalho de psicografia lá e ele viu uma criança correndo e falou: ó, Telzinho vai voltar, vai ser teu netinho. E realmente, tempinho depois, veio pela sua filha. Uma das filhas dela também, há pouco tempo, desencarnou. Lá, nos anos 80 e poucos, ou 90 e poucos, enfim, o Geraldo Lemos Neto estava almoçando com o Chico, quando o Chico disse: Geraldinho, eu estou com câncer. E ele se assustou, falou: vamos para o médico, vamos para os médiums, vamos procurar ajuda. Ele falou: calma, Geraldinho, não vou desencarnar do câncer. Porque é tanta pressa que me chega, que parece que forma uma teia protetora. Então, eu vou desencarnar quando os brasileiros estiverem distraídos e esquecidos de mim. Ora, quando, Chico? Quando que alguém não vai fazer uma prece para ti? Quando estiverem muito, muito felizes. Quando que todos nós vamos estar felizes, né? Todo o povo brasileiro feliz. E assim se deu naquela tardinha, quando termina o jogo, Chico deitadinho chama a secretária e pergunta: o Brasil ganhou? Sim, Chico. Ele junta as mãozinhas: Pai nosso, que estás no céu, e sai, como a ave que deixa ali a sua gaiola, vai para os braços de Jesus, onde Joana diz que Jesus nesse encontro diz: descansa um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as agruras tristezas da terra e viveres as alegrias do céu. E para finalizar, André Gandolfo, um homem cândido, no poema: um dia todo mundo ouvirá o canto que aos ouvidos chegará de uma vida que iluminou muitas outras e ainda iluminará. Um dia renderemos tributos de amor a um homem mais que encantador, que quando fala sua voz vibra e toca no hino do esplendor. Mesmo quem não souber que pisou no chão terrestre uma luz, sentirá, Chico Xavier, dentro da alma, como nada traduz. Qual ternura de mulher, todo mundo saberá que há um Chico Xavier que no mundo cantará e nos dirá com fervor como é lá o mundo do amor. Então, para sempre, para nós, Chico Xavier, o homem amor, o homem humildade, o homem sabedoria, o homem luz. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de trazer esse exemplo deste homem que é um tanto quanto que esquecido por nós espíritas. A gente lembra do Chico quando a gente cita uma obra de algum espírito que se comunicou por ele, mas lembremos dele, principalmente nos momentos difíceis, daquela fila enorme, que quando ele vai para o Uberaba muda a sua tarefa também, ele começa a receber aquelas caravanas e ele cheio de dor, com aquele corpo franzino, embebia o lenço no álcool, cheirava para conseguir suportar as dores, para nos atender até o último da fila,
com muito amor e com muito carinho. Então, quando a gente esteve lá e pôde abraçar e beijar a mão, a única palavra que surgiu naquela hora de emoção foi gratidão. E é com essa mesma gratidão que nós finalizamos essa parte das tarefas de hoje. Muito obrigada.